Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, tudo no lugar aqui. Bem, eu me chamo Priscila e hoje eu vou falar sobre duas medicinas, que é a Ayahuasca e o Achuma, que são totalmente distintas, são polos energéticos diferentes e também são compostos químicos diferentes. Também são culturas indígenas totalmente diferentes. Então vamos lá. Se você não se inscreveu ainda nesse canal, se inscreva. Eu vou aproveitar também e colocar esse áudio também em podcast. Eu vou colocar aqui o endereço, né? Para muitas vezes a gente coloca ali o vídeo e só quer ouvir a informação, o que é compartilhado. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vindo, bem-vindes. Aqui nós falamos um pouco sobre tudo, mas tudo sobre espiritualidade, sobre evolução e sobre conexão e cura. E lá vamos nós. Eu vou me soltar um pouco porque, né, começo de vídeo, início de gravação, a gente começa a ficar um pouco rígido, né, nos padrões aqui de montar. Eu tenho aqui meu roteiro, pontos importantes para falar sobre a Ayahuasca, né? Eu tenho uma casa que se chama 7 Raios do Tempo, Caminhos do Arco-Íris. E este instituto, eu tenho mania de falar casa, mas é instituto que é universalista, trabalha com o processo de cura, com o processo de expansão de consciência, autoconhecimento, mediunidades e assim a gente vai, né? Independente da linha de trabalho, independente da linha de evolução e qual o caminho que a pessoa tem que percorrer enquanto está aqui encarnado e aos karmas que tem que tratar. Mas vamos lá. Você não conhece sobre a Ayahuasca e nem sobre o Achuma. São dois compostos que entram no formato de chá, de uma bebida sagrada, feita em ritual sagrado, que não pode ser tomado em qualquer canto. Trabalha muito e é muito indicado para pessoas com ansiedade e depressão. E pessoas que estão buscando, né, o seu despertar espiritual, o conhecimento, o entendimento sobre si e entender as suas mediunidades. Então eu vou dividir aqui em algumas partes e vamos começar pela Ayahuasca, né? É o que é mais conhecido aí no mundo popular e todos esses pontos, esses tópicos que eu for colocando, eu vou colocar aqui o tempo na descrição do vídeo para que você possa ir repartindo, porque eu não sei quanto tempo vai levar esse vídeo. Porque tudo que eu tenho que falar, né, eu vou falar nesse vídeo, nesse áudio, nesse podcast, né? Vou colocar de uma vez só, porque é uma coisa que já há um tempo a espiritualidade já vem pedindo para que eu comunique, para que eu passe isso às pessoas. E por isso que eu vim assim de forma um pouco mais tranquila hoje para poder fazer esse vídeo, obviamente sempre com as firmezas que a gente tem, como uma boa feiticeira e bruxa, né, para trazer essa proteção a esse vídeo a você que está aqui também assistindo, ouvindo, aonde você estiver. Que toque no seu coração, que se, né, procure uma casa, se caso for esse o desejo do teu coração, ou também nos procure aí para o seu despertar ou para essa sua nova caminhada, seja com o Ayahuasca, o Achuma, ou seja em um arquétipo, um caminho aí de magia, seja com Hecate, seja com os orixás, estamos aqui para orientar, ou também pelo espiritismo, né? Então eu falei, é uma casa universalista. Também temos redes sociais, Instagram, somente Instagram, tá? Mas vamos lá. Ayahuasca. Bebida originalmente aqui no Brasil, na Amazonas, ali, feita pelo povo, pela cultura Ianauá, né? Eu posso falar isso com propriedade porque sou Tupi-Guarani, né? Sou Tupi-Guarani e nós no Tupi-Guarani nós temos as nossas a maraca, que é sagrada, temos o pitanguá, que é o cachimbo sagrado, a limpeza, a fumaça em si, não se resume somente ao pitanguá, ao cachimbo, mas também a todo o ritual que há. Existem outras, né, mas assim, são coisas marcantes que é conhecida um pouco por todos, né, um pouquinho conhecido como cultura guarani ou tupi-guarani, ali
o uso da maraca e do cachimbo. Isso são marcas além da fitoterapia, que cada tribo tem o seu. E a medicina sagrada da ayahuasca, ela aqui no Brasil, posso falar pelo Brasil, ela vem pelo povo indígena, né, Yanauá, assim como o rapé. Né? O rapé, que eu vou deixar isso para outro vídeo. Então, os saberes que eu vou trazer tem como minha experiência, minha observação já de anos, né, com essa medicina, por ser ensinada pela medicina, pela minha espiritualidade, mas também por estudos científicos que eu fiz antes de tomar a ayahuasca pela primeira vez, eu já nem lembro mais qual ano, mas é que as pessoas gostam de ficar contando o tempo, e de verdade o tempo é uma coisa, é uma ilusão. E quem fica contando, eu faz não sei quanto tempo, quanta medicina já tomei, isso e aquilo. Meu amor, tô nem aí a quantidade de medicina que você tomou. Eu quero saber se você realmente se curou, se você aprendeu. Porque tem muitas pessoas que tomam e só viajam, e a cura em si não faz. Calma aí que isso vai ficar mais para outro tópico, eu já tô me acelerando aqui. Mas é assim que minha cabeça funciona, juntando uma coisa com a outra. Bem, então os Yanauás, né, aprendendo também com eles sobre o Rumi, que é assim que eles chamam, né, o Rumi, não é ayahuasca, é o Rumi, que é a junção da chacrona com o jagube, que é o cipó, e a chacrona, que tem a ver com as folhas que existem ali, que é a chacrona, que é ela dá uma flor, ela dá uma sementinha bem avermelhadinha assim. Bem, se você não conhece, procura aí, dá um Google que você vai ver quais elementos são. Então é feito rezos antigos para despertar os espíritos que estão ali, a força dos ancestrais, para trazer aquela bebida, para que ela possa abrir os portais para a cura para quem for beber. Então há rezos antigos, há rezos que há passados, há rezos intuídos que são feitos ali, né? Na hora da fermentação, do cozimento e da realização desse chá. Então o chá, ele é feito, né? Essa medicina, ela é feita ali, cada um seguindo aquilo que a espiritualidade vai falando e também os rezos. E quando é entregue à pessoa, é feito um rezo para despertar também. Nesse momento, a medicina ela entra em trabalho, é um ser vivo, são vários seres, né? A medicina, a ayahuasca, ela é a conexão com os mortos, é um portal com os mortos. Então, se a gente quer ter conhecimentos e ter conexão com os nossos antepassados, né? Eu quero falar com a minha mãe, tome muito cuidado com isso. Nós vamos falar também sobre isso, com esses desejos que as pessoas têm de falar com os seus mortos conhecidos, né? Porque é um portal sagrado para os nossos antepassados e para nós, em outras vidas, para você que acredita em outras vidas, então em suas outras vidas também, para que você possa ter essa conexão, esse conhecimento. Para quem eu vou falar com pessoas que realmente acreditam na mediunidade nesse momento, né? Então, se você é do axé, se você, né, independente da divisão, se é umbanda, candomblé, quimbanda, se é do banto, se é, enfim, é axé, é luz, bem, que segue esses ritos, você consegue sim conversar com os seus guias, você consegue ver os seus guias, receber orientações dos seus guias, abrir a sua mediunidade no processo ali com a ayahuasca e também ver seus orixás, confirmar seus orixás de cabeça, confirmar seu pai e mãe de cabeça, né? Porque tem muitas vezes, que também vou deixar para outro vídeo, que infelizmente, né, no meio do axé tem muita gente que fala que joga abusos aí e não sabe interpretar direito ou não recebeu, mas quer fazer. A gente sabe que tem pessoas que têm um caminho e outras que desejam ter um caminho e forçam isso de qualquer jeito.
que forçam e acabam, infelizmente, não só isso, né? A gente tem pessoas que trocam o santo de outras pessoas também. E aí o que acontece? Na ayahuasca não tem como esconder. A espiritualidade fica tão clara e tão nítida na tua vida que não tem como esconder, tá? É uma coisa que você precisa vamos dizer assim, desmistificar. Então não há uma coisa que eu só vou ver aquilo que me foi colocado. Não, você vai ver aquilo que você precisa ver. E a sua espiritualidade, junto com a sabedoria ancestral, que é a vovó, é uma grande mãe, a ayahuasca, ela traz isso de uma forma que você vai entender, que você vai digerir, que você vai conseguir compreender, sem trazer confusão, sem trazer problemas para você. Pode ser que você leve um tempo para processar. Como se diz, é uma bebida para processo ritualístico, não é para diversão. Porque ela foi e é consagrada para que você possa compreender o que há dentro de você, o seu universo. É um mergulho dentro de si, um mergulho nos seus antepassados, um mergulho no seu DNA, um mergulho de tudo que te costura, de tudo que te compõe. Mas eu vejo isso. Se você não é curador, você não vê nada sobre o outro, você vê sobre você. Existem pessoas e guardiãs que são selecionados e escolhidos pela própria medicina para poder trabalhar com as outras pessoas, que acabam assim, né, acessando o processo das outras pessoas para auxiliar elas. E normalmente são as pessoas que estão ali guiando o processo da pessoa, né, que são os dirigentes da casa junto com a egrégora. Então, normalmente, quando você pede ajuda na força, assim como já aconteceu muitas vezes aqui, né, no instituto, que as pessoas assim, Pri, eu precisei da sua ajuda, eu te chamei e vi você lá. E sim, há uma repartição, há um suporte ali espiritual e uma projeção também desse ser, do meu ser com aquela pessoa. Algo que não acontece em outras casas. E sim, eu já estive em casas que realmente tem um guia, uma pessoa que realmente tá ali para guardar e guiar as pessoas, que eu precisei de ajuda e esteve comigo presente dentro da minha consagração, do meu processo, e foram lá me ajudar. E aí a pessoa veio depois conversar comigo falando: você tá bem? Aconteceu tal coisa? Eu falei: tô bem, agradeço porque você, né, de forma telepática, de forma mediúnica esteve comigo, e isso me ajudou muito, porque aquela pessoa teve mediunidade e teve ali a liberdade pela espiritualidade, pela própria medicina de estar comigo, né? E também de auxiliar, né, no processo, quando é permitido também. Tudo tem a ver com permissão, porque às vezes você tem que passar por aquele processo de cura, sim. Então, o Zianauá vem explicando isso, vem explicando esse mergulho em si, o mergulho da medicina, que é uma conexão, sim, com os nossos antepassados, com os nossos seres antepassados, com a espiritualidade, uma expansão da consciência, e uma junção de saberes, assim, entre os povos andinos, que é do Achuma, que eu, né, assim, estou tendo um grande prazer de ter um mentor em terra, né, que me explica muitas coisas, que ele é guardião também dessa medicina, e é do povo que cultua o Inti, que é o deus Sol, que é a medicina do Sol. Daqui a pouco eu vou falar sobre o Achuma, que é a medicina do Sol, e hoje eu vejo a ayahuasca como a medicina da Lua, como a medicina interna, como a medicina da feitiçaria também, a medicina de saberes do mundo dos mortos, um outro portal, né? Ambos te levam para ver linhas de tempos de formas distintas e ver as suas mediunidades, as suas conexões e o seu processo de cura de formas totalmente diferentes. Eu acho que eu perdi um pouquinho do fio da meada, mas vamos lá. Aqui, sobre a ayahuasca,
eu vou retomar, deixa eu colocar aqui, sobre as medicinas, aquilo que a ayahuasca ela traz. Eu acabei me empolgando e acabei sendo um pouco da linha. Foi mal, gente, mas vamos lá. A junção dos dois, ali, entende? Voltei, obrigada pela ajuda. Há uma divisão entre chakras. A ayahuasca, ela traz uma conexão muito grande com a espiritualidade, né? Esse meu mentor me fez uma afirmação e eu fiquei refletindo sobre ela. Onde ele fala o seguinte: a ayahuasca trabalha com os chakras superiores e o Achuma com os inferiores. A junção dos dois faz um alinhamento de chakras. Por que isso? Existem muitas pessoas que tomam ayahuasca há anos, gente, anos. Ou se não consagram exacerbadamente todo fim de semana, e, assim, direto. É uma pergunta que eu sempre fico, gente, por que tanta medicina? Sendo que não é uma medicina gostosa, tá? Não é gostoso, tem gosto de terra, é uma coisa que o paladar trava. A primeira vez você vai de boa, você fala, nossa, nem... O pessoal fala que é tão ruim assim, é menos pior do que uma cerveja IPA, tranquilo. Aí quando vai tomar a segunda vez, aí já trava, porque já passou pelo processo de cura, aí entendeu? O cérebro ali, né? O cérebro fala assim, meu anjo, ver traumas, ver problemas, curar a depressão é uma coisa que tira você da sua zona de conforto, né? Mas ficar abraçando o cacto ali dói, mas tipo, se eu não me mexer, não vai doer, mas você continua sangrando, suas feridas continuam abertas. E aí, quando você toma a ayahuasca ou Achuma, você faz a sua escolha de soltar, de ir soltando devagarinho aquele cacto que te perfurou por anos, aquele trauma, aqueles processos doloridos, e faz você ver de forma como se fosse um sonho lúcido. Algumas pessoas, dependendo do trauma, conseguem visualizar o trauma ali, ou como primeira pessoa, ou como uma terceira pessoa, ou até mesmo na posição da outra pessoa, porque dependendo do nível kármico, você já foi aquela pessoa que abusou e te traumatizou de certa forma. E você foi colocada de novo nessa situação para que você possa literalmente sair disso, sair desse ciclo de encarnação, reencarnação, e trocando de corpo, às vezes entre duas pessoas, às vezes três, ou até uma família inteira, né? Tem muitos assuntos para falar para vocês, até mesmo sobre a situação kármica, né? Que não é uma coisa tão simples. Às vezes, numa teia, existem um barco cheio de gente para poder finalizar pequenos ciclos e ali processos e perdões e curas, né? Mas você faça o seu que vai dar tudo certo. Então, nesse processo, você acaba se vendo, né? Quando você começa, você se vê em primeira pessoa. Às vezes, o processo é tão dolorido, ou você tá fugindo dele há tanto tempo, que você é colocada como eu. Sim, eu tive dificuldades de assumir, assim, aceitar um processo bem dolorido, que foi de abusos, né? Hoje eu falo tranquilamente por causa da ayahuasca. E eu estava com uma psicóloga para tratar alguns processos, algumas dores que eu já sabia que tinha sobre abusos sexuais que eu havia sofrido durante a minha adolescência e da minha infância. Só que sempre foi terceiros, assim, ou, né, toques ou palavras, coisas assim que me machucavam muito. E aí, teve uma hora em que pegou no calo, pegou numa coisa muito dolorida e muito, assim, conturbada, que eu não conseguia aceitar. Ou seja, e como eu perguntava pra ayahuasca, eu falei, o que tá travando a minha vida espiritual, o que tá travando os meus dons, porque os seus traumas, os seus problemas, os seus traumas travam a tua vida.
isso já no meio da psicologia, médicos podem dizer isso, se você não se cura, né? Até mesmo tem muito meme, muita charge dizendo assim, se você não faz, né? Se você não faz terapia, o seu filho, sua filha vai ter que fazer, né? Eu lembro uma charge assim, a criança falando assim, os pais brigando, aí ele falando assim, não dando na frente, tô vendo que quem vai ter que fazer terapia vai ser eu. Então, ali na ayahuasca, né, que é uma das coisas que também alguns grandes conhecedores, estudiosos, eu não estou falando somente de quem está no meio, estou falando de estudiosos, observadores, cientistas também, porque antes de tomar ayahuasca, mesmo sendo indígena, eu fui ler, fui ver vídeos, fui ver TEDs, eu fui ver estudos científicos sobre a ayahuasca, o DMT, porque existe DMT dentro da ayahuasca, né? Mas é uma quantidade muito pequena, mas também que é uma coisa que eu não vejo que você tem uma necessidade de ficar tomando toda hora. Não tenho a quantidade que faça com que você crie, vamos dizer assim, um vício sobre, né, para a medicina, mas o que acontece é que as pessoas às vezes fogem da ayahuasca ou se prendem muito à ayahuasca, fogem porque não querem ver seus traumas ou não querem se olhar no espelho. E foi interessante porque teve um psicanalista, amigo meu de um local onde trabalhava, que falava assim, eu acredito no poder e no potencial da ayahuasca, já estudei sobre, só que eu vou ter que olhar para mim. E isso não vai ser confortável. E isso é uma coisa muito séria, porque não ter coragem de olhar para si é saber que também vai ver o seu lado sombra. Vai ver muitas vezes assim que as pessoas não querem ver, que às vezes não é uma pessoa tão de luz assim ou tão sorridente. Tirando, né, esse exemplo desse colega que eu tive, mas às vezes a pessoa pode ser um grande canalha. E sabe, né? Tem reconhecimento sobre isso, tem conhecimento, né? Se você consegue analisar a si, ou analisar o outro, consegue analisar a si também. Ainda mais quem trabalha nesse meio da psicologia, né? Porque psicólogo tem psicólogo, psicanalista, né? Também tem que passar por tratamento. Tem que ser acompanhado. Então, imagina, saber, e você já sabe, já tem consciência, mas tomou aquilo como certeza. Mas será mesmo? Será que não foi algo imposto, algo que aconteceu na sua infância, que você consiga reprogramar o seu campo neural? Pois é. Existem reprogramações que podem acontecer durante o processo de ayahuasca. Vou colocar isso como um exemplo meu e de outras pessoas também. Eu bebia, tomava álcool e eu sabia que isso ia me fazer mal um dia, né? Não só na parte do axé, que antigamente rodava gira e tudo mais, mas beber de forma recreativa mesmo, de estar com as pessoas. E eu falei numa sessão, né? Ali numa sessão com a ayahuasca, que eu falei, olha, eu quero parar de beber. E naquela sessão eu parei de beber, depois daquela. Numa outra próxima, eu falei, eu não quero mais comer carne, quero ser vegetariana. E depois daquela sessão eu tive uma reprogramação que foi difícil, até que meu corpo pediu, né, que eu precisava comer carne. E aí eu fui conversar com La Madrecita Ayahuasca, pedindo para que me ajudasse a comer carne de novo, porque eu criei uma repulsa tamanha que eu não conseguia sentir o cheiro, ou imagina cortar um filé de frango, ou qualquer coisa que fosse com carne. Eu sentia repulsa, nojo. Comia, fazia para o meu filho, fazia para as pessoas que estavam próximas, mas assim, com uma agonia, com escárnio, tamanho. Então, se você está passando um processo de vício, assim como conheço outras pessoas que também estão se desfazendo do cigarro, se desfazendo também de qualquer outro vício, sendo vício, qualquer coisa que te fuja da realidade, porque normalmente algum vício, ele está literalmente associado a algum trauma, alguma dor. Então, se você faz esse processo de cura, de olhar para si e ressignificar essa dor, realmente estancar e cicatrizar, automaticamente o seu cérebro passa por essa reprogramação.
E se você realmente deseja isso, realmente acontece. Agora voltando à minha parte que eu falei, né, que eu fugi ali, e como que a ayahuasca me mostrou sobre aquele trauma, daquele abuso que eu passei, que eu não queria ver de maneira alguma, que foi através de desenhos animados. Sim, eu sou uma pessoa extremamente criativa, adoro a parte de criação, a parte de desenho, a parte de fotografia, sou fotógrafa também, de dança, dancei, fui bailarina durante anos, e assim foi em desenhos, de forma animada, que aos poucos eu fui entendendo o que tinha acontecido, o que não era para acontecer. Assim como hoje nós ensinamos as crianças que não devem ser tocadas em certas partes, e assim eu vi o que aconteceu. Infelizmente meu pai abusou de mim sexualmente quando eu era muito pequenininha, e isso me trouxe muitos traumas, porque não foi só uma vez, né? Não foi só uma vez. E para mim também foi complexo passar pela feitura, né? Eu sou feita no Candomblé Nagô e feita na Quimbanda, né? Apresentada na Quimbanda. Não foi fácil ver esse processo de feitura, mas foi algo que eu pedi para ver. Foi algo que eu perguntei, falei, o que está impedindo? E de certa forma, ver animal sendo morto não é uma coisa muito bonita para uma criança. Eu tinha 5 anos quando eu fui feita no santo. Então, para o santo e no santo também. Então, ver aquele processo, ver a feitura, tradicionalmente, isso há muitos anos atrás, onde eu não tinha tantos cuidados assim, e ser banhada em sangue, vamos dizer assim, não foi uma coisa muito fácil de se ver, não foi uma coisa fácil de desbloquear, mas foi algo necessário, que desbloqueou muitas coisas. E tem outras coisas tem outras feituras como Yalodê, de Yamin, que também foram traumáticas para mim, para uma criança, como criança, mas hoje eu já sou adulta, eu consigo assimilar e aceitar muitas coisas que antigamente para mim era dolorida. Então eu vou lá e acolho a minha criança interior. Eu vou lá e dou colo, ressignifico aquilo que vi. Falei, fecho os olhinhos daquela criança, me pego no colo e eu, adulta, que vejo aquilo que foi feito. E ali, falo, a partir de hoje isso não muda, não mexe mais comigo, já entendi o que aconteceu. E a gente também começa a perceber muitas coisas que não tem a ver com nós. Isso era um processo dos meus pais, isso era um processo da minha mãe, da minha avó, do outro adulto, e reconhecer que os outros adultos e os adultos que nos criaram, eles também precisam de contato, de carinho, e também aceitar que tem pessoas que não vão mudar, que vão continuar fazendo coisa ruim por escolha, por contratos, porque também existem contratos espirituais aí para esse tipo de situações, que foi uma das coisas que eu entendi que aconteceram, né? Porque existem muitas situações que acontecem no mundo espiritual, ainda mais quem mexe com Quimbanda, faz contrato para muita coisa. Tem muitas pessoas ambiciosas por dinheiro, né? Por dinheiro, por fama, por uma vida boa, o que acha que é bom na vida, né? E acaba fazendo besteiras. E eu vejo isso como uma besteira, né? Algumas coisas eu vejo como besteira, mas cada um é cada um. Aí eu já comecei, significa que eu fiquei incomodada, com o assunto. Isso me incomoda porque, na verdade, eu não falei que eu não ia falar sobre isso nesse vídeo. Não ia falar sobre isso nesse vídeo, mas é algo importante porque você vai ver as coisas que acontecem na tua vida, que já aconteceu. Vai ver também aquilo que te trava pro amor, te trava no caminho de prosperidade, que te trava no caminho de ter amizades boas. Agora eu vou falar sobre coisas maravilhosas que aconteceram comigo e com outras pessoas que eu vi ali depois do consumo da ayahuasca. E depois eu falo também como é quando você está na força, que a gente fala assim, estar na força, né, Chay? Então, eu passei por um período de reclusão emocional.
Às vezes eu saía com os amigos, às vezes não saía, às vezes eu ficava na minha. Há um momento mais de reclusão, de processar, conversava com a minha psicóloga e ali vi que não era com ela, comecei a conversar com sacerdotes, com outras pessoas, com outros indígenas para entender. Conversei com as minhas entidades, com o meu guia, com a minha guia espiritual. E assim eu fui entendendo devagarinho, sem querer acelerar o meu processo. Aí eu preciso estar curada para ontem. Não, mas por que aconteceu isso? E eu falo que ainda bem que aconteceu algumas coisas. Algumas coisas, não todas. Mas esse processo de parar, se ouvir, se compreender e entender que é uma caminhada de cura, que a ayahuasca é uma caminhada de cura, e também há uma opção de você fugir dela. Assim como você vê que tem pessoas aí há muito tempo tomando ayahuasca, mas continua tendo os mesmos processos, as mesmas atitudes e não muda, e não muda, e não muda, não muda, não muda, não muda, não muda. Fala, nossa, você tá tomando ayahuasca fingindo ser espiritualizado e não muda. Não muda o seu jeito de ser, o seu jeito de falar, o jeito de sentir as pessoas, a empatia. Pelo menos para mim, eu já era muito empática. A minha mediunidade aflorou de forma exacerbada, né? A parte de magia nem se fala. Como filha de Hecate e de Yamin, foi uma coisa assim, bum! Um bum, 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 uma conexão espiritual assim maravilhosa. Eu como filha de Ewa, a mediunidade quanto a visões, quanto a leitura de tarôs e oráculos e conexão espiritual foi uma coisa que fez um vum. Foi uma coisa assim maravilhosa. Babadeira, gente. Babadeira, um negócio assim, babadeira. Vendo o que as pessoas são, aceitando, porque também o que acontece? Do que adianta eu ver um monte de coisa e não saber usar? O processo de cura tem às vezes que você não consegue dizer não para algumas pessoas. E depois da ayahuasca, não foi depois de psicólogo, não. Sinceramente. Depois da ayahuasca, aprender a dizer não. A ver que a pessoa estava de maledicência comigo, porque eu já via os meus dons, já tinha os meus dons, mas eu não dava credibilidade para aquilo que eu estava vendo. Não, a pessoa vai ser boazinha, aí lá, tonta, tchonga, caía na cilada. Falei, poxa, eu sabia que ia dar errado. E lá fazia. Por quê? Porque queria ser aceita, porque queria ser protegida, porque os medos, né, do passado, aquela criança lá no passado que não foi acolhida, que não foi amada, aí aceita relacionamento tóxico, aceita amizade que só tem interesse naquilo que você tem, né? Não é só coisa ruim, não. Ai, sofri um monte na ayahuasca, tô vendo muitos estragos, não quero. Não, meu amor, você muda totalmente a sua vida. Se você não quer mais travar o seu conhecimento, a sua caminhada, se você quer tirar as travas que foram colocadas desde a infância, as gaiolas, nossa, como eu vi a gaiola, muita gaiola, querendo prender um monte de passarinho. E às vezes você não sabe voar, e você precisa aprender a voar, aprender a dizer não, aprender a dizer sim. Eu mereço ser amado, eu mereço ser amada, eu mereço ser respeitada, eu mereço ser respeitado. Saber se impor, saber dar colo, saber receber o colo também, receber o colo, receber o carinho, receber o cuidado, cuidar da saúde, cuidar das crianças, né? Às vezes você está sendo negligente como mãe ou como pai, é por causa daquela criança interior lá atrás, ó, que não recebeu carinho e afeição. E aí o que acontece? Não, eu sou um ótimo pai, uma ótima mãe. Deixa a criança o dia inteiro no celular no fim de semana. E se acha um ótimo pai, uma ótima mãe. Não conversou, não brincou, não sabe nem sequer o nome do professor e da professora. Isso também é negligência. Isso é ausência em muitos sentidos, e não só emocional, mas eu não bato no meu filho. E cria outros tipos de traumas. Porque você não conseguiu olhar para aquela criança anterior. E há também a criança interior e anterior a você e aquela ali. E ressignificar a posição de pai e mãe na tua vida, que são outras pessoas que também eram outras crianças. E tem outros que ainda continuam sendo crianças até a velhice. Que não passaram pela fase adulta, que não encerrou o ciclo e continua vivendo ali como Peter Pan.
E aí você fica preso e presa. Então a ayahuasca, ela faz isso, ela te mostra, ela esfrega na tua cara. Esfrega muitas vezes se você permitir. Senão, você vai ficar igual aquelas pessoas lá atrás que eu comentei, que tomam durante a vida inteira. Ou passam assim, tipo checklist. Nossa, eu já tomei assim, ó, já faz milhares, 10, 20 trilhões de anos que eu tomo ayahuasca. E a pessoa continua sendo uma escrota, né? Continua em relacionamento abusivo. Continua fingindo que é namastê. E na verdade não é. O que acontece? Essa pessoa, ao invés a portas, escolhe a sua porta. Você quer ver a verdade, a cura interior, ou você quer viajar? Ah, eu vou viajar. Eu vou lá para Bahamas, eu vou no Egito. Mano, eu fui na ayahuasca, tomei uma ayahuasca que eu fui pro Egito e eu vi todas as pinturas. Às vezes você vai lá mesmo que você precisa desse conhecimento ou de alguma coisa que tem. Que às vezes, deixa eu voltar aqui, que às vezes tem a ver sim com um processo de conhecimento que vai ser passado ali para você por um antepassado que viveu naquela época, ou até mesmo você numa outra encarnação. Mas toda vez você viajar no astral, viajar para fora, para ir para outro lugar e não compreender o seu processo de cura, é perda de tempo. E ali fica pessoas durante anos e anos, ó, enroladas na sua própria teia, ao invés de se curar. E aí, além disso, às vezes, ao invés de se curar, levanta e começa a fazer o trabalho de limpeza do terreiro, do centro, da casa, da tribo. Porque aí o que acontece? Pelo menos aqui a gente pede para as entidades não incorporarem e deixarem a pessoa trabalhar no processo de cura dela. Às vezes a entidade vem e precisa trabalhar e a gente vai ali de forma educada separar para que ele possa trabalhar com a pessoa, né? É uma forma de fugir, da própria cura, porque começa a trabalhar dos outros, começa a trabalhar com os outros, começa a fazer as coisas para os outros e você não foi lá para se curar? Ok, uma vez ou outra, tudo bem, mas toda vez você levanta para dançar, para trabalhar, para ver o outro, para isso, para aquilo, para cantar, para tocar, e aí você só faz o quê? A cura dos outros. Às vezes, a própria ayahuasca pode separar para quem já tem caminho, já é velho nessa caminhada. Você tá lá e você passa um período de cura, metade do processo de cura é seu, e de repente a própria para assim, agora é sua vez de levantar e trabalhar. É escolha sua. Sempre é sua escolha. Não, eu vim aqui para curar-me e não para trabalhar. Quando você estiver pronto ou pronta, você vai trabalhar. Você vai ser levada pela espiritualidade e vai compreender que ali trabalhando, seja tocando um instrumento, seja dançando, seja cantando, seja batendo palma, seja incorporando um ente poderoso, uma entidade, um magista que vem ali limpar ou trabalhar com a limpeza daquele terreiro, limpeza das pessoas que estão ali, aí sim. Mas caso contrário, vá para sua cura. Vai ressignificar. Às vezes você não precisa, né? Para que tanta medicina? Para que tanto tomar direto? Cadê o tempo de processar? Até mesmo um computador precisa de um tempo para processar os dados, né? Precisa de pelo menos... Existe um processo também que a gente faz de limpeza de 21 dias, né? Normalmente de 21 dias. Eu gosto de fazer 90 dias no mínimo. No mínimo 90 dias. Eu faço ali a limpeza, faço o processo, depois de um período ali com as medicinas, porque mesmo que você não tome medicina, né? Eu sou uma pessoa mediúnica, eu consigo trabalhar sem a medicina. A medicina é um facilitador. Ele não é uma necessidade para se trabalhar e ajudar as pessoas.
é um facilitador. Então você se conecta, faz seus banhos, faz a entrega e você entra no processo e ajuda as pessoas do mesmo jeito. Sem falar que os indígenas, antigamente, essa medicina, quando não era tão popular, ela era servida uma vez ao ano. Mas temos muitas pessoas para despertar espiritualmente, a encontrar e vamos, gente, acorda, se liberta, reconhece o seu poder, a sua frequência, evolui para poder sair, né, das suas prisões internas e revelar quem você é, o potencial e viver. Porque quantas pessoas estão aí nesse mundo que são zumbis, que estão há 30, 40 anos no mesmo local trabalhando e são extremamente infelizes. Aí quando se aposenta, quando vai se aposentar, morre. Viveu o quê? Não curtiu a vida, não viu o filho andar, não viu a mulher, não ficou com a mulher, com o marido, enfim, se for um processo para quem gosta de casamento, para quem tem esse desejo, ou viajar, não curtiu, não viveu, aceitou tudo pelos outros, engoliu tudo que tinha que engolir. E aí? Né? Há uma ressignificação após você tomar ayahuasca, porque você vê, você mergulha em si. E aqui eu vou falar, né? Já falei sobre a quantidade, sobre a mediunidade, sobre a ilusão de cura, que quantidade de vezes que a pessoa tá lá não significa. Às vezes a pessoa vai em 3, 4 sessões e passa por todo o processo de cura dela. Porque o que acontece dentro da ayahuasca é que você passa por ciclos. Por todos os ciclos de dores que você passou. Ela faz você revisitar. Depois que você revisitou e passou por todos e conseguiu perceber que aquilo era um trauma, uma dor, alguma coisa que te travava e não te trava mais, você rapidamente passa por esses encerramentos de ciclos. E aí você fala, tá, agora o que eu preciso aprender? E aí, se você tem caminho com a ayahuasca, ela te ensina, ela te mostra, para que você possa ser um guardião dessa medicina e trabalhar em conjunto. Por mais que a medicina também possa ser oferecida individualmente, ela é um trabalho em conjunto, é um trabalho em família, uma energia ancestral em conjunto, né? Porque são feitas pelos dois. Né? Normalmente a junta como o masculino e o feminino, mas tem muito mais a força uma força interna, uma força acolhedora, uma força de olhar para dentro de si. Diferente do Achuma. Deixa eu ver se eu falei sobre tudo aqui, né? Uma das coisas muito importantes antes do período de qualquer medicina, vou falar em ambas, né? Sobre magia, campo mágico. Quando você vai num centro, no terreiro ou algo do tipo, ou em tribo, é aberto um portal. Aberto um portal para magia, então você esteja pronto, preparado, chama os seus ancestrais para se proteger, né? Veja se aquela casa tem o suporte espiritual para isso, se segue alguma ritualística, se segue as orientações dos ancestrais. Isso é forma de se ver se é uma tribo, com certeza tem, né, os seus requisitos de antepassados, as suas firmezas que devem ser feitas e as proteções para que seu corpo estará lá, que alguém esteja vigiando, não só no mundo físico, mas também no mundo espiritual, para que não haja nenhum processo de obsessão e muito menos que você seja drenado energeticamente durante esse processo. Conheça a casa antes de ir, vá visitar. Se você se sentir bem, se sentir acolhido, se você vê que realmente existe ali sabedoria ancestral que vai te proteger durante a sua caminhada no mundo espiritual ou interno, né? Que o seu corpo esteja resguardado, que a sua energia e o seu plasma esteja resguardado ali também, né? Não vai sair bebendo por aí. Ah, eu vou beber sozinho em casa. Ah, é, meu anjo? Então se prepara, porque você vai abrir um portal espiritual na tua casa. Espero que você saiba abrir e saiba fechar também, né? Ah, eu vou tomar sozinha no meio da mata, vou tomar sozinho, sozinha. É feito todo um processo, é todo feito entregas, fechamento do campo, marcação.
tem uma grande responsabilidade. E se tá acontecendo, vou dar um exemplo, você começou a tomar sozinho em casa, que eu já teve uns amiguinhos meus que também já fizeram isso, né? Ou também, né, diferente da microdose, mas assim, a microdose também eu não indico muito ficar tomando sozinho assim por aí, sem ter algum fundamento, algo fundamentado na tua casa da espiritualidade, né? Às vezes você abre portais que você não queria. Ainda mais tomando ayahuasca, que é a medicina do, né, um portal para os mortos. Já deixei subentendido, tá mais claro do que isso, né? Só 2 dias, meu amor. Você tá querendo abrir um portal de gente morta para dentro da tua casa? Às vezes você tem uma mediunidade forte que segura aquilo, mas você não tem conhecimento para abrir ou fechar. Independente de ser bruxa ou não, tá? Aí tem pessoas que ficaram meio perturbadas também, viu? Que aí teve que chamar para poder fechar, teve que chamar, né, alguém que tenha conhecimento, ou seja, o orixá, babalorixá, para poder fechar o cruzeiro, ou também chamou, né, pajé para poder fechar, para encerrar aquele processo ali que a pessoa acabou abrindo dentro de casa. Confusão, briga, doença, essas coisas. Porque não é de forma recreativa e do tipo, não, eu consigo me curar sozinha. Até o médico, quando tá doente, ele vai em outro médico. Ou quando tá na UTI, né? Porque literalmente quando a gente tá na ayahuasca, a gente tá ali no processo, tem que estar alguém vigiando, guardando, rezando e protegendo e iluminando a nossa caminhada. E se fosse para andar sozinho, a gente não viveria e não tomaria, na verdade não juntaria os dois também, né? Não faria uma cerimônia, não faria um ritual, não faria um processo ali. E aí você fica do tipo, eu estou me curando sozinha, sozinho. Acho que você precisa se curar disso também, de se achar que tem que ficar sozinho ou sozinha. E o medo do que os outros, né, possam entrar ou fazer com você. Talvez você foi tocado ou tocada e ainda não aceitou esse processo. Essa criança está querendo se fechar e tem dores aí que não conseguem ver. Eu não sei para quem que eu tô falando isso, mas provavelmente isso vai se encaixar com o seu processo, com o processo de confiar, né? Confiança no outro, que alguma hora, em algum momento da tua vida foi quebrada. Se você busca essa cura solitária. Por fim, é uma medicina que é feita no coletivo, é uma medicina que é trabalhada com 2 ou mais. É tanto que fala que quando se toma ayahuasca, um toma, o outro vigia, e assim vai, né? Porque existem essas 2 pessoas ali, existem a comunhão, comungar. Né? Originalmente é chamado de comunhão, urumi. Agora eu vou falar um pouco bastante sobre o Achuma. Né? O Achuma, que é uma bebida também ancestral andina, que ela é feita também com rezos andinos e com instrumentos. É algo que somente com a música, é feito com a música, com os instrumentos. De preferência sem canto, né? Porque isso induz bastante, mas não que não possa. Já fiz experiência com os 2 e sei a diferença dos 2 e o impacto que os 2 podem trazer. E o Achuma, ele vem de um cacto, que é chamado de São Pedro, por mais que São Pedro nunca tomou ele. Mas a colonização, né, meu anjo? Seja aqui, seja lá nos Andes, né, passamos por isso, todos nós. E essa, né, entre os pajés e pajelança foi compartilhado esses saberes antigos, e os andinos compartilharam isso também, que é a energia do Deus Sol, Deus Inti. É uma energia que faz você se mover. Então você vai lá, toma ayahuasca, você consegue ver todos os seus processos interiores. E muitas vezes o que acontece com as pessoas que tomam ayahuasca há muito tempo não conseguem praticar.
eu sei onde tá errado, eu sei onde eu tenho que mudar, eu sei disso, eu tenho consciência de tudo. Mas lembra que eu falei lá no comecinho sobre os chakras superiores? E aqui, debaixo do solar, né, umbilical, ali para baixo, vem o Achuma. Você precisa de pernas, você precisa de ação, você precisa de movimento. Quem te traz movimento é o chakra base. Quem te traz realização, né? Por mais que a cabeça decida, quem move o corpo, assim, na forma de andar, é as pernas. Não adianta você ir só de cadeira de roda. Às vezes você consegue, né? Mas é muito mais dificultoso. E é isso que o Achuma faz. Ele te dá o Yang, a energia masculina. Todos nós temos as duas energias, né? Porque eu venho na forma de mulher que eu não tenho energia masculina. Muito pelo contrário. No meu equilíbrio de mapa e desenho, eu tenho muito mais Yang do que Yin. Então, o Yang, isso alimenta a energia do fazer, a energia do sol, a energia do aquecer, do se movimentar, do realizar. Aí eu quero parar, às vezes eu não consigo parar de fumar, às vezes eu não consigo parar de criar encrenca. E ali vai, ó, trazendo resoluções, é um grande quebra-cabeça, porque na minha cabeça foi assim, né? As peças se juntaram super rápidos e eu consegui realizar em tempo recorde aquilo que eu levei muito tempo para realizar. Isso são indecisões em pessoas que estão na minha vida ou não. Tem pessoas que eram, assim, extremamente tóxicas para mim. Tóxicas. Mas eu, por pena, ou sei lá, processos internos. Ou seja, não me eximo também não, gente. Também tô no meu processo, por mais que, né, a gente vai curando e vai se curando também. E ali eu falei, não. Eu me escolho, eu me acolho. Eu quero pintar essa parede de branco, quero pintar isso aqui tudo de branco. Eu tinha comprado as tintas, tudo. E um dia eu pintei tudo aqui. Mudei todo o congá, mudei todo o meu altar, mudei tudo que precisava mudar. Eu me mudei, né? Queria muito fazer exercício, queria fazer atividade. Comecei a fazer atividade. Comecei a mudar a minha vida. Eu quero trabalhar com isso, mas eu não consigo trabalhar, eu não consigo fazer. E eu comecei a realizar aquilo que eu desejava. Essas duas medicinas para mim são complementos uma da outra. E é uma das coisas que são forças distintas. Enquanto a ayahuasca ela te coloca ali para deitar, dormir, ficar quietinho. Dormir não, porque não pode dormir, né? Mas te coloca numa introspecção, numa moleza. O Achuma te coloca na ação. Então, no início tem um movimento, tem a hora de dançar e tudo mais, mas tem aquele momento de bora ficar quietinho, bora, né, se conscientizar, internalizar e passar pelo processo de cura. Então é isso que faz, né? A ayahuasca começa a fazer o processo de cura ali, ó, o Achuma, e também traz o movimento, traz o querer dançar, o agitar, o desenhar. Para quem é criativo, que todos nós somos, traz a criatividade, traz a verdade. Você para de trazer aquela, eu tô achando que tá acontecendo tal coisa tá acontecendo. Não, te traz maturidade para sair do mundo do achismo. Não, é isso que tem que fazer, é isso que tem que realizar. Ou muitas vezes você tá querendo sair do seu trabalho há muito tempo e um medo de mandar um currículo, de ir para frente, você vai lá e faz, você vai lá e executa. Esse vídeo aqui, gente. Nossa, gente, eu tô há muito tempo querendo fazer esse vídeo. Obviamente eu fui fazendo outras coisas, né? Realizando muitas outras coisas e estava no meu checklist de coisas para fazer. Aí eu falei, acho que eu arrumei tudo mais ou menos aqui, bora fazer. Bora, do jeito que tem essa informação precisa chegar em outras pessoas. Então até mesmo na descrição desse vídeo vai ter links de outros, vai ter do Cazé entrevistando o doutor, que eu esqueci o nome dele agora, mas enfim, vai estar lá, que fala sobre isso, sobre a ayahuasca ali no processo de cura de dependentes químicos, na cura da depressão e da ansiedade, porque eu era uma pessoa depressiva, mas eu não vou entrar na minha história de vida agora. Mas outras pessoas também que já, quantas outras, quando os artistas não vêm falando sobre o processo de cura e o aumento da criatividade durante esse processo de cura. Então, se você é cantor, artista, o Achuma vai te dar uma explosão muito grande e também vai te ajudar a curar nesses processos de
eu não anulo nenhuma das duas, as duas são complementos. E eu vejo muito mais hoje, pelo conhecimento que eu tenho, a ayahuasca como a lua e o Achuma como já é o sol. E o sol ilumina a lua, entende? Então tudo aquilo que estava no seu oculto, no seu interno, é iluminado, é clareado, as suas magias, a sua água, a sua lua, a sua parte intuitiva, os seus dons. E o sol te coloca para andar, para caminhar, te aquece, te movimenta, né? Às vezes a gente coloca lá, é o processo de colocar, eu acho que eu vejo que é o processo de colocar a sementinha lá dentro. Se a água, ou seja, fica tudo no escuro. E de repente ela brota. E na hora que brota precisa do sol para poder crescer, florescer e alimentar aquilo. Alimentar aquela florzinha. E muitas pessoas que eu vejo que tinham querendo fazer movimentos de muitas situações, de tomar atitude, de escolher as pessoas que vão estar contigo no seu trabalho, processos internos, de estar com a família, até mesmo para você que estava com uma queda na sua parte sexual, também aumenta, porque é uma energia que também vem da base, né? Vem ali do chakra base, alimenta essa energia. Também indica o reiki para realinhar todos ali, né? Todos os seus chakras. E assim nós vamos caminhando com as medicinas. Agora, sobre o processo, dentro do processo, como que eu vou ficar quando eu tomar ayahuasca? É muito variado. Tem pessoas que sentem extremo calor, outras pessoas sentem extremo frio, outras pessoas começam a tremer, ou dependendo da música ou da energia que vem, que tem a conexão ancestral, né? Quando você tem, por exemplo, uma conexão ancestral com o caboclo, dependendo da música que vem, você começa a tremer, fala, nossa, eu não estava tremendo nenhuma. Na parte, né, ali do desenvolvimento mediúnico, se chama incorporação ou conexão com aquela energia que vem. Então, dependendo do ritual, se é chamado alguma energia, você sente aquela força, você faz parte daquela força, a sua ancestralidade faz parte daquela força. Então, você pode sentir isso. E também tem um processo da peia, da limpeza, que é algo muito difícil acontecer no Achuma, um pouco mais comum de acontecer na ayahuasca. Por que é difícil acontecer no Achuma? Porque ele traz esse movimento e tudo mais, e normalmente ele traz cura de doenças ou quebras de magia, né? Porque nada sobrevive ao sol. Até mesmo quando a gente faz magia, busca fazer magia no oculto. Quem gosta de fazer magia um pouco mais pesada ou quer deixar no oculto, normalmente é toda, até magia boa, vamos dizer assim, a gente faz numa parte do oculto. Mas quando vem ao sol, se não for iluminada, não se mantém, entende? Então ali o sol ilumina tudo, e aí o que tiver de magia em você também é desfeito, é colocado para fora. E aí você sente a necessidade ou de bocejar, ou de rir, ou de gargalhar, ou de se espreguiçar, ou até mesmo teve poucas pessoas que acabaram tendo o ato do vômito, mas é muito difícil querer ir fazer o número 2 ou o número 1, porque você acaba dançando ou tudo mais, mas é algo processo normal do corpo. Diferente da ayahuasca, que aí, né, o vômito, quando você não consegue processar alguma coisa, eu até falo, quando você sentir algum mal-estar, pergunte o que você está fugindo de ver, o que você está fugindo de sentir, o que você está fugindo e qual que é o medo. Que aí o mal-estar vai embora, mas se você não consegue processar ele, o seu corpo vai te ajudar, porque ainda você não está psicologicamente preparado para aceitar esse processo. Então não fique com receio de vomitar ou de ir ao banheiro fazer o número 2. O seu corpo está ajudando, e também muitas vezes não é para você processar, é para você jogar aquela magia fora, porque também é desfeito magia durante o processo de ayahuasca, né? Não é só um processo de cura, é um processo de limpeza energética que acontece em tudo ali. Tudo aquilo que atrapalha o teu caminho e sua evolução, né? Como se diz, é uma caminhada, né? Que em uma sessão, uau, acabou tudo, já sou xamã, já sou xamã, já tô de boa. Não é assim, é uma caminhada. Então, cada ritual vai ser uma limpeza, vai ser um autoconhecimento, e ali você começa a sua caminhada de
cura, de cuidado, de reconhecimento, de acolhimento, de limpeza energética, limpeza física, emocional, de traumas, e aí vai. Tem como se diz? Um processo de valorização, de reconhecimento de si. Então, eu super indico para todo mundo, né? Quem não tem alguma psicologia, uma psicopatia, como esquizofrenia, ou algumas coisas como, né, o borderline, ou algumas, eu não indico tomar, né? Não indico tomar pela gravidade daquilo que pode destoar da realidade, né? Ainda não tem estudos para isso, não tem estudos para esse processo. Então eu não indico para pessoas que têm depressão e que têm as suas faculdades ali dentro do que se diz normal. Que na verdade ninguém é normal, né? Mas vamos lá. E assim, mais por segurança, para que também não se perca essa pessoa do mundo real e do mundo espiritual e também das alusões, das criações que a mente dela faz. E existem outros processos de cura também que não tem a ver somente com tomar medicina, mas ir no terreiro, no centro espírita, fazer um acompanhamento com algum ritual ou algum sacerdote, sacerdotisa que realmente trabalha com esse processo de cura, tá? Deixa eu ver se falta mais alguma coisa. Processos pontos assim específicos, né? Que a ayahuasca tem DMT, que é muito pouco, e no Atiuma nós temos a mescalina, que também é um psicoativo ali. Mas todos eles, em 21 dias, faz a limpeza do corpo e em 90 dias não contém mais no corpo. Pelo menos é isso que os estudos dizem. E também depende da quantidade que você toma. Obviamente que a mescalina dentro do processo ritualístico, ela é muito menor, né? Pelo menos aqui nós fazemos a sessão de 5 a 6 horas, então é uma quantidade menor, sendo que tem outros centros. Na verdade, tradicionalmente é feito um ritual de quase 8 horas ali com o Atiuma para a pessoa nesse processo. Isso são rituais tradicionais que pegam e fecham o fim de semana, que aí faz uma jornada, né? Mas aqui na vida, nessa vida da cidade, a gente dá uma reduzida para ir fazendo em partes mais controladas e devagar, mas não seja que você não possa aproveitar uma jornada aí de cura. E aí também indico que depois dessa jornada de cura, essa caminhada, tire um tempo para processar, se acolher, ficar sem, limpar e ver como que é você antes, durante o processo, porque não é só ali, né? A medicina continua atuando no teu corpo. E durante esse processo em que a medicina vai saindo do seu corpo, e depois como que você está sem medicina nenhuma. Para ter essa experiência, indico. Já me fez muitos efeitos também. Bem, e efeito bom, viu? Efeito muito bom. Como eu disse, eu também não falei, né? As coisas boas que aconteceram comigo depois desses processos de cura. Bem, eu consegui sair de um casamento, consegui encerrar amizades interesseiras, consegui sair de um trabalho que já não me valia mais, não me trazia satisfação naquilo que eu fazia. Consegui me assumir depois de anos e anos e anos. Isso é um pouco mais recente, tá? Um pouco mais recente. Hoje, né, eu namoro com uma mulher, namoro com uma mulher, e para mim isso é extremamente libertador. Libertador. Aceitar a minha sexualidade, saber quem eu sou, saber aquilo que é minhas preferências, aquilo com a minha forma de ver o amor. Aceitar o meu chamado para cuidar das pessoas, de cuidar e aceitar essa ancestralidade, que era uma coisa que eu já fugia desde pequena, né? Aceitar esses compromissos que eu já vim realizar aqui na Terra. Então, para mim, foi uma coisa que eu tinha dificuldade de aceitar. E aceitei, na verdade, abracei isso. E foi uma caminhada, não foi assim do dia para a noite, né?
como posso dizer, ouvir as pessoas, saber falar quando é para falar e acolher quem tem que acolher, aceitar a minha mediunidade e também respeitar os limites dos outros, que às vezes a gente não sabe isso não, a gente acha que tudo que eu tinha síndrome da salvadora, então eu tirava de mim para dar para os outros. Não, eu não faço mais isso, não, ajudo o que tem que ajudar, entendi a lei do karma, a lei do retorno, todas as leis, não vou dizer que eu entendi todas as leis, mas aquelas que me interferiam e que eu tinha que aprender até o momento, né? Então eu tenho um relacionamento saudável com uma pessoa que admiro muito e que é uma companheira que está comigo nessa caminhada, também está passando pelos processos de cura dela. Sou uma mãe presente, sou uma mãe que busco, né, ali não trazer as minhas dores, e quando eu vejo que eu tô, calma aí, consigo ressignificar e conversar com ele para que ele possa ver o processo dele, não o meu. Ressignifiquei tudo isso e hoje não estou mais depressiva, não tenho crise de ansiedade faz muito tempo, eu já ainda bem que eu nem lembro mais como que é isso. Muito bem, eu fico muito feliz por isso, mas principalmente hoje consigo me mover, consigo fazer amizades, eu consigo... quem trabalhou comigo via como eu era, gente. Foi complicado ali, porque eu tive depressão pós-parto e não foi diagnosticado a tempo. Aí depois, com o tempo, foi vindo algumas memórias sobre os abusos que eu tive. Então foi uma situação bem complicada. Eu tive depressão de ficar na cama e não teve axé que me tirou de lá. Então, não é respeitando, sim, da onde que eu vim, sim, mas a cura veio ancestral, veio de dentro, veio uma coisa assim que também tem a ver com a fuga, com os traumas, com muitas coisas ali, e também com o reequilíbrio do meu corpo, com o reequilíbrio da química que estava faltando em mim. E fazendo os exames, enfim, com o tempo foi se curando. Não foi do dia para a noite, não foi um milagre, mas foi um sentido de não desistir de mim. Passar pelo processo de cura não é fácil. Olhar as minhas sombras, ver o meu lado sombra, porque não eu sou na síndrome da salvadora, ou seja, eu estava negligenciando a mim. E há outras coisas, como antigamente eu só tinha relacionamento com pessoas que tinham o narcisismo estampado na cara, devido a todos os traumas que eu passei. As amizades era porque eu tinha alguma coisa para dar em troca. E se eu não quisesse dar nada em troca, será que essa pessoa continuaria sendo minha amiga? Meu amigo? Enfim, passei por esses processos e também aprendi a ouvir a minha intuição, a aceitar as minhas visões, a aceitar os meus dons, porque muitas vezes eu via as coisas assim como de eu e não acreditava que as pessoas estavam fazendo aquilo, até que os meus olhos físicos viam, ou as coisas aconteciam na minha vida, na vida das pessoas que eu amava, as pessoas que eu estava alertando. Olha, fizeram magia para você, fizeram tal coisa para você, e mora com você, e diz que te ama. Pois é, não é fácil, não é fácil, é dolorido, e te falo, compensa. Se eu escolheria a Priscila de hoje ou a Priscila aqui de uns 8 anos atrás, 6, eu não lembro mais quanto tempo, gente, eu preciso fazer as contas, me perdoe, 5, 6, 8, enfim, não, uns 5 anos ou mais, enfim, se eu escolhi aquela pessoa, não. Antes ou depois do processo da ayahuasca? Prefiro agora. E depois do Atuma, com certeza depois do Atuma, porque durante o processo da ayahuasca eu fiquei parada naquele processo ali, eu quero fazer, não conseguia fazer, eu sei que tem que fazer, eu não quero fazer, não vinha, parecia que as pernas não se moviam. E aí veio o Atuma. Eu vou ficar por aqui e numa próxima vou trazer informações e conceito espiritual sobre o rapé e a sananga. 2 medicinas por vez, vamos devagar por aí. É aqui que eu fico.
Gratidão por ter ouvido e estar comigo até o final. Deixe o seu comentário, se quiser compartilhar a sua experiência, né? Sempre de forma respeitosa, porque se não for respeitoso, obviamente que eu vou excluir, porque a gente não é obrigado a te aguentar. E é isso. E ver a sua... traz essa energia ruim. Não que não seja necessário algumas coisas, mas se tiver verdade, eu deixo. Se tiver verdade, eu deixo. Mas também, pra quê? Vai ser escroto em outro canto. Escroto ou escroto. Traga coisas de luz. Já tem muita coisa ruim nesse mundo. Vamos compartilhar situações, pensamentos e processos de cura para despertar cada vez mais quem precisa ser desperto. Porque a ayahuasca não é para todos, mas o Wachuma sim. Beijão, o sol é para todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Muito axé, arro, namastê.